Vamos falar desse empate xoxo em 0-0, onde a gente esperava muito mais, né, em termos de atuação, de futebol, mas a gente precisa partir do pressuposto de que Corinthians e Galo não ocupam hoje a mesma prateleira. Sim. O Corinthians disputa um campeonato e o Atlético Mineiro outro. Pode ser que ali na frente as coisas se equilibrem, pode ser que um dispute um campeonato até superior do que hoje e outro não consiga disputar o título e acabe tendo que brigar por outra situação. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? O Corinthians hoje, posto hoje, com esse elenco, com esse time, é muito difícil bater campeão, é muito difícil brigar pelo título. Claro que todo mundo quer ser campeão, é claro que tem muito tempo ainda pela frente, mas dando uma olhada na concorrência é muito complicado. Eu tô falando em termos de tendência, tá, gente? E é claro que essa tendência ela pode ser invertida, como no ano passado o Botafogo fez isso, né? Sendo a surpresa do campeonato. O Atlético Mineiro vai disputar o título. Pelo elenco que tem, pelos jogadores, pelo seu treinador. O Gabriel Milito deu uma corrigida no Galo. Cara, por tudo. O Atlético Mineiro vai disputar o título. Pode ser que não ganhe, pode ser que não dispute, mas a tendência, a lógica, é o Galo disputar o título. E aí você coloca os dois frente a frente, mesmo que seja na Neoquímica Arena, mesmo que o Galo tenha tido um jogador a mais durante todo o segundo tempo. E a questão da arbitragem, ela precisa entrar em campo e a gente vai falar sobre ela. Primeiramente, o Corinthians colocou em campo a sua escalação habitual, com os jogadores que ele vem colocando, e o Atlético Mineiro também, com seus jogadores renomados, com meio campo muito forte, né, através do Batalha, do Otávio, e aí tem um ataque, né, muito poderoso com o Hulk e o Paulinho. Tem o Zaratio também, que é um jogador muito móvel, né, muito versátil ali no meio de campo. Tem o Guilherme Arana, que a torcida do Corinthians conhece muito bem. Ou seja, tem um time muito bom e ainda tem um Gustavo Scarpa no banco que entrou no segundo tempo. Esse é o elenco, é o time do Galo. Que a gente tem que entender porque foi campeão estadual, mas porque, enfim, nos últimos anos disputa normalmente os campeonatos. Mesmo o Filipão, que saiu contestado no ano passado, disputou o título até a reta final. Então, o que acontece? No primeiro tempo, o Corinthians marcou alto, o Corinthians até tentou surpreender o Atlético, até ocupou mais o campo ofensivo, criou algumas oportunidades, né? O Yuri se movimentando muito bem, o Wesley pela esquerda, o Romero alternando com o Yuri muitas vezes, o Fagner subindo. Isso aconteceu realmente, algumas finalizações de longe, mas nada que, digamos assim, a gente pudesse entender, nossa, que supremacia do Corinthians, até porque o Galo também tinha suas armas, mas conseguia muitas vezes quebrar uma linha defensiva do Corinthians que era ali na intermediária, onde o Fausto Vera de novo não fez um bom jogo, então muitas vezes o Galo tinha vantagem pela sua força, pelo seu elenco, numa transição muito rápida, como sempre faz, mas também não obrigou o Cássio a fazer grandes defesas, não criou tantas chances claras de gol assim. Teve um gol anulado, numa característica do Saravia, né, que é um lateral meio ala que surpreende, fez um gol inclusive na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro dessa maneira, atacando o espaço, dando uma casquinha por cima do Rafael Cabral. Dessa vez ele faz o gol no canto do Cássio, mas tinha um impedimento. Então, no primeiro e único lance em que a defesa do Corinthians vacilou, é porque tinha um jogador fora de jogo, né? O Félix Torres, para muitos, né, um zagueiro mais estabanado, mais rebatedor, mas ele, cara, ele cumpre a função. Sabemos que ele não é um cara técnico, né? Mas ele ganha disputas, ele tá sempre ali presente. O Corinthians defensivamente se portou muito bem contra uma grande equipe. Eu acho que isso a gente precisa colocar no primeiro tempo. Bom, aí tem uma questão polêmica já, né? Que tem a ver com uma não expulsão e uma expulsão, ainda no primeiro tempo, do senhor Yuri Elino Ferreira. Um árbitro que foi destaque no Campeonato Carioca, e num Campeonato Carioca com extremas dificuldades em relação à arbitragem. Vocês vão lembrar, as primeiras rodadas não tinha VAR, a federação sofreu muita pressão, aí botou VAR nos clubes grandes, nos times dos grandes, do Rio, afastou vários árbitros, isso nas primeiras rodadas. E o Yuri Elino foi apitando, apitou clássicos e tal, e até passou bem. Mas ele estava muito inseguro. Ele, com menos de um minuto de jogo, já dá um cartão pro Batalha do Galo e acaba expulsando por um segundo amarelo, numa falta que realmente existiu e que é tática, né? Ela é tática porque ela impede um ataque promissor do Yuri Alberto e ele segura o Yuri Alberto e quando cai ainda deixa o braço. Então ali é um lance para cartão amarelo. Os atleticanos não têm o que reclamar desse lance. Ele recebeu o amarelo, ele mereceu o segundo amarelo e como ele já tinha, e aí a galera tá discutindo lá o primeiro cartão, que eu até acho que, beleza, talvez no primeiro minuto de jogo, se não é uma coisa muito assintosa, vai na conversa, vai na administração, mas árbitro inexperiente é assim, ele se protege, se defende atrás do cartão. E acabou expulsando o Batalha ainda no primeiro tempo, que depois foi para cima do juiz e tudo mais, e o Galo ficou com esse jogador a menos durante todo o segundo tempo. A grande questão é que o Corinthians também poderia ter tido, ou deveria ter tido um jogador expulso no primeiro tempo. E quem concorda com isso não sou eu, nem você, nem qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo, e sim o próprio técnico Antônio Oliveira, quando ele saca o Fagner. Quando o Fagner não volta para o segundo tempo, ele admite que o seu jogador não foi expulso por, detalhe, por preguiça da arbitragem, do árbitro de campo e do árbitro de vídeo. A entrada que o Fagner deu no Zaratio,
que inclusive o jogador postou aí na sua rede social, com a perna arranhada, sangrando. É inacreditável. Porque ele chuta a bola, ele continua o movimento, ele ergue a perna e ele quase racha o jogador do Atlético. E, inexplicavelmente, o árbitro de frente para o lance nada marcou. E o VAR não chamou para revisão. Num lance claro, típico, cristalino, bizarramente para vermelho. E o Fagner continua em campo. E aí, o seu treinador entendendo isso, opa, vem cá e botou o Mateuzinho. Ah, tem um lance do Gemerson no Mateuzinho, tá? Calma, tá, gente? É um lance que é falta, porque dá para comparar, inclusive, com o pênalti marcado pro Flamengo contra o Atlético Goianiense, que na minha opinião é pênalti, embora meio que na contramão de muita gente. Só não acho que seja para cartão vermelho. Acho que é um cartão amarelo, porque ele não dá o gatilho, ele não usa uma força excessiva, não é uma conduta violenta, pode até não querer ter cometido a falta, mas cometeu, gente. Como o Gemerson comete no Mateuzinho numa disputa no ar. Ele talvez não queira, não tem o gatilho também, ele abre um pouco o braço, ele é imprudente e acaba acertando o Mateuzinho, lance para falta e cartão amarelo. Não acho que seja um lance para expulsão também. Mas enfim, a arbitragem também deixou passar. Mesmo assim, distribuiu 15 cartões, 2 vermelhos, 13 amarelos, 8 para o Corinthians, 5 para o Galo, mais 2 vermelhos, né? No caso, o Batalha em campo e o Antônio Oliveira. Que coisa, hein? Primeira rodada e a gente já tem uma arbitragem que chamou muito o jogo para si, que foi protagonista do espetáculo, que parava o jogo a todo momento, que picotava com muitas faltas, que permitia muita cera, que não desenrolava a partida. Então, assim, a gente teve um 0-0, muito por conta dos protagonistas do espetáculo, mas, cara, não dá para tirar a arbitragem do contexto, que também favoreceu ou propiciou esse 0-0 e esse jogo mais truncado, mais faltoso, mais de cartões, mais de reclamação, em que ninguém saiu feliz. Os dois times saíram reclamando. E aí você já entende que, opa, tem algum problema aqui. Enfim, por que eu acho, e já tá meio óbvio aqui, né, que o Corinthians tem que não comemorar, não celebrar, mas talvez assim, cara, entender que esse pontinho ele foi conquistado. Porque eles não disputam a mesma competição, porque mesmo jogando em casa e com o adversário com um a menos, o Corinthians poderia ter saído derrotado. Por quê? Porque se a arbitragem fosse correta na expulsão do Fagner, o segundo tempo seria 10 contra 10, para começar. Não seria 11 contra 10. O Corinthians não teria esse jogador a mais. Ele teve, e inclusive a possibilidade de fazer jus isso e ficar à frente do placar e não conseguiu. Por quê? Porque o Galo é uma equipe muito competente. Uma equipe que se defende muito bem e ataca muito bem. Tanto na transição quanto na qualidade dos seus jogadores. Aí você tem um Gustavo Scarpa, que tem uma falta aos 51 minutos de jogo e ele cobra simplesmente no ângulo. Ele só não foi gol e só o Galo não saiu com a vitória porque o Cássio é um monstro. Ele buscou aquela bola que poucos goleiros buscariam, de mão trocada no ângulo. E ele salvou o Corinthians. O Corinthians empatou o jogo por conta do Cássio. Porque o time não teve competência para fazer essa supremacia, mas é muito difícil, porque o Galo, mesmo com um a menos, é um baita de um time. Então, você tem que entender que o Corinthians precisa trocar pontos com esses adversários superiores, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e outras equipes que vão disputar ali o título ou o G4, e ele precisa sim, aí sim, vencer dentro de casa adversários que estão abaixo na disputa, no objetivo em relação ao campeonato. É isso que o Corinthians precisa fazer. É uma reconstrução, a gente precisa entender que são clubes em estágios diferentes, que embora a troca de técnico recente, o Galo tem uma base muito mais sólida. E, cara, não dá pra gente imaginar que ganhou de 4-0 do Nacional do Paraguai e beleza, e o Antônio Oliveira é Deus e agora ele não presta mais. Porque muita gente não entende as suas trocas, por exemplo, no segundo tempo. Cara, eu vou dizer um negócio. Quando ele desce o Ranieri e coloca mais um jogador de meio, ou coloca dois ali, né, o Maicon e o Paulinho, e tira o Galo pra botar o Coronado, eu não acho que ele tentou se defender ou que ele foi burocrata. Eu acho que ele tentou ganhar o jogo. Quando ele tenta o Pedro Raul também ali, quando o time já abusava dos cruzamentos, o time ter dado só um chute a gol no segundo tempo, que foi numa jogada do Wesley, é ruim? É ruim. Faltou criatividade ao Corinthians? Eu acho que do outro lado tem uma equipe. Você precisa entender o contexto do jogo. E outra, Maicon e Paulinho são volantes de contenção? Ou são volantes construtores? Que também, ao ficar com a bola, poderiam armar melhor o jogo e talvez até oferecer mais qualidade ao ataque. É que não foi possível, porque o Galo se defendeu bem. Quando você baixa o Ranieri de zagueiro e bota esses dois caras à frente da tua defesa para ficar mais com a bola e o Coronado que distribui bem o jogo, o que você tá tentando fazer? O ideal era ficar com o Coronado e o Garro juntos? Tá bem. Só que se você deixa apenas um volante ali com o Garro e o Coronado, vocês viram a transição do Galo em muitos contra-ataques que aconteceram no segundo tempo? Os caras têm qualidade. Você não pode estar vulnerável contra esse time mesmo com um jogador a mais. E vimos o que aconteceu. O Galo quase venceu o jogo numa bola parada. Por uma falta num contra-ataque que acabou acontecendo na entrada da área. Então, não dava para vacilar. Bota 5 atacantes lá e tenta aproveitar esse jogador a mais. E aí se perde a bola.
o técnico tem que pensar nisso também. Então, de verdade, eu não acho que ele tenha errado. A gente pode até aqui avaliar se ele não deveria mexer diferente, se ele não deveria fazer alguma outra coisa. O Pedro Henrique, talvez no lugar do Wesley, que muitas vezes não toma as melhores decisões. O Pedro Henrique já é um jogador muito mais maduro nesse sentido. Acho que ele pode receber mais oportunidades, concordamos. Fausto Vera, de novo, não fez um bom jogo. Há uma tentativa desmedida por tentar recuperar o seu jogador, esse jogador, e isso eu discordo frontalmente das ideias do Antônio em relação a isso. Ou pode ser até a orientação do clube, né? Não sabemos. Mas tá claro que isso é um erro, isso é um equívoco. Então não é que ele não possa ser criticado, a questão é que eu acho que muita gente, assim, né, no termômetro da rede social está exagerando em relação à análise que foi feita por conta desse empate em 0-0. Foi um ponto conquistado, sim. O Corinthians precisa buscar pontos fora contra equipes menores e piores tecnicamente, e dentro de casa, contra equipes que disputam o título, que estão acima dele, o importante é não perder o jogo, somar ponto e trocar garrafas, né, como a gente chama. Poderia ter vencido? Cara, pelo fato de ter um jogador a mais, a gente fica pensando, pô, poderia ter criado mais, mas e do outro lado? Tá jogando ninguém? Aqueles 10 que ficaram lá são ruins? A gente tem que pensar nisso. Não sei se vocês concordam, se não concordarem não tem problema.